O amor dele por esse projeto era tanto que ele começou a explicar, mandava a gente dar murro na parede, para ver se a parede era resistente, como que funcionava, como que fazia. Então ele começou, nesse aspecto, nos ajudar bastante a entender. E começou a trazer uma confiabilidade que a gente não tinha mesmo. Todos os profissionais que passaram na nossa vida, a gente não conseguia desenvolver isso. Então cada vez que eu vinha na obra, gente, era uma parte, toda hora, ó, vamos encher a laje. Mas como assim? Começou agora? Não, já tá, a primeira laje já está pronta, já está a ponto de laje. E aí o Luiz ia falando, nossa, precisa comprar mais tantos blocos, porque tanto dia ele vai terminar. Então assim, o cronograma também a gente consegue entender o cronograma da obra. Depois de aproximadamente 9 meses, nós tivemos a nossa casa construída. Entramos na casa com tudo acabado, né? Azulejo, portas, janelas, com tudo realmente acabado, toda a estrutura acabada e com segurança, porque foi tudo com muita fundação. Nós temos aqui hoje 5 andares de casa, né, construída. Então realmente precisou de muita fundação e a gente precisava dessa segurança. E foi isso que o sistema nos apresentou. Então, nós tivemos uma economia, eu e o Luiz fizemos uma conta na época e começamos a ver os gastos. Nós vimos que nos pavimentos acima, nós tivemos uma economia de 35% direto. Quando nós fizemos a parte de baixo e somamos tudo, nós já ficamos de boca aberta, porque nós começamos a pegar nota, começamos a ver, porque estava muito recente, e começamos a somar. Gente, pasme, nós tivemos quase 50%, se nós não chegamos a 50% de economia nessa construção. Porque, e assim, eu acabei indicando para tantas pessoas, todos os meus amigos de confiança que me procuram e vêm aqui na minha casa, eu faço questão de mostrar o projeto, e várias pessoas que eu pude apresentar e falar, ó, vale a pena realmente voltar, e disseram, valeu muito a pena. Bom, em 2015 nós adquirimos o lote aqui nesse residencial, que a gente também denomina-se condomínio, aqui no Vila Jaguari. Então não tinha-se nada, nenhuma das casas, inclusive desse lado que a gente chama do lado B do condomínio, não tinha nenhuma casa ainda construída. A gente praticamente foi um dos primeiros a construir, né? E aí nós começamos, fizemos o primeiro projeto, não deu muito certo, partimos para o segundo, nós gastamos muito dinheiro logo no começo do projeto. A minha esposa queria até desistir desse lugar, porque parece que as coisas não andavam, não caminhavam. Nós passamos nas mãos de muitos profissionais que nos frustraram, infelizmente. E aí então, uma certa vez, eu passei em frente a uma obra e eu achei muito interessante, porque quando eu passei nessa obra, a obra estava começando. Na verdade, está começando com um pedreiro e um ajudante. Quando eu passei de novo na obra, 2 semanas depois, ela já estava na primeira parte a ponto de laje. Eu achei estranho aquilo. Parei e perguntei para o pessoal, porque era só um pedreiro e um ajudante. E aí eu perguntei, escuta, mas como que vocês estão fazendo aqui? Só 2 pessoas, só vocês dois, só nós dois. Mas como que vocês... a gente está fazendo um sistema novo, num sistema de blocos de encaixe, como se fosse um Lego. E eu comecei a andar na obra, porque ainda não estava rebocado, e eu comecei a olhar, e comecei a ver a perfeição do bloco, comecei a entender o número de peças que iam nesse metro quadrado. E aí eu falei, poxa, vocês podem me dar o telefone? Sim. Cheguei em casa e fui comentar com a minha esposa. Falei, olha, eu vi esse projeto. Mas como ela estava muito desacreditada em tudo, ela disse, não vou, começamos a protelar. E eu sempre falando com ela, não, olha, eu passei de novo lá, está quase terminando a obra, vamos atrás. E até que um certo dia, no sábado, nós fomos procurar, né, quem era o responsável desse projeto. E nós vimos que o cartão apresentava um projeto chamado SICA. E aí eu falei assim, não, eu quero saber, né, quem é essa empresa SICA, como que trabalha e tal. E nós fomos procurar o engenheiro Luiz. Bom, chegando lá, nós passamos, gente, a tarde toda com ele. A gente não aguentava mais de ouvir, assim, o amor dele por esse projeto era tanto que ele começou a explicar, mandava a gente dar murro na parede, para ver se a parede era resistente, como que funcionava, como que fazia. Então ele começou, nesse aspecto, nos ajudar bastante a entender. E começou a trazer uma confiabilidade que a gente não tinha mesmo. Todos os profissionais que passaram na nossa vida, a gente não conseguia desenvolver isso.
porque a gente já perdeu a credibilidade de um monte de profissionais que chegaram aqui, né, amor? A gente perdeu um monte de credibilidade mesmo. E aí, então, só que assim, quando o Luiz falava, ele passava uma credibilidade para nós, porque tudo ele mostrava no papel, tudo ele mostrava com foto, ele mandava a gente chutar a parede, empurrar a parede, pegar o bloco para sentir o peso. E a gente, no primeiro momento, então, a gente, assim, botou fé. Viemos para casa, mas ainda, né, ainda ressabiados, porque a gente já tem outro problema. E a gente perguntava para ele, escuta, mas o preço, o senhor falou, não, você me traz o projeto que eu vou falar para você. Tá, nós levamos o projeto, marcamos uma outra data, nós levamos esse projeto, ele olhou o projeto, ele fez os cálculos para nós de quantos blocos iriam em nossa casa, essa aqui no qual você está gravando. E a gente mostrou para ele, e ele, tá, agora eu preciso lá ver o terreno, não sei o quê. Mas assim, a gente falou, mas como? A gente nem fechou nada. Não, depois a gente fala sobre isso. Vamos ver primeiro as necessidades, depois a gente conversa sobre essa questão. Eu preciso fazer um orçamento para vocês, eu preciso ver tudo. Porque o projeto, muitas vezes, fala uma coisa, mas quando a gente vê o terreno é outra. Bom, o Luiz veio aqui, olhou o terreno e ele já desenhou uma outra coisa. Aí a minha filha tinha comentado assim, poxa, a gente queria tanto uma piscina. Essa foi. E no projeto, na verdade, nós perderíamos bastante parte do terreno. Nós começaríamos com apenas uma parte da garagem para cima da casa, ou seja, seriam 2 pavimentos, mais a garagem, que era subterrânea, que é debaixo da casa, e ficaria uma metragem de 244 metros. Ele olhou aquilo e disse, gente, vamos fazer uma coisa diferente aqui? Eu falei, mas como uma coisa diferente? E começou a dar ideias para nós. Aqui a gente, vamos aproveitar para que fazer um caixão perdido? Para que colocar várias colunas? Vai ficar feio a casa de vocês, pendurada lá por causa da altura, né? Nosso terreno em declive, então era muito complicado. 12 metros. 12 metros, é isso mesmo. E a gente começou a falar assim, escuta, como que nós vamos fazer isso? E ele falou, deixa comigo. Quando ele falou, deixa comigo, a gente falou, meu Deus do céu, como que a gente está entregando a nossa obra na mão de quem? Não, deixa comigo que eu vou resolver. E ele já começou, tal, só me fala quem é que vai fazer o pedreiro. Eu tenho um pedreiro para indicar, se você tiver. E aí eu fui atrás de um pedreiro que a gente gostava desse pedreiro, trabalha com a gente, né, de muita confiança nossa. E aí eu apresentei o Luiz. Através desse sistema que o Luiz nos apresentou, e que pôde fazer com que esse sonho da nossa casa, fosse realizado. Nós passamos nas mãos de muitos profissionais que nos frustraram, infelizmente, mas depois de muita desconfiança, a princípio a gente resolveu confiar no que o Luiz estava nos apresentando e entregamos o projeto da construção da nossa casa nas mãos dele. E graças a Deus, depois de aproximadamente 9 meses, nós tivemos a nossa casa construída, entramos na casa com tudo acabado, né? Azulejo, portas, janelas, com tudo realmente acabado, toda a estrutura acabada e com segurança, porque foi tudo com muita fundação. Nós temos aqui hoje 5 andares de casa, né, construída, então realmente precisou de muita fundação e a gente precisava dessa segurança. E foi isso que o sistema nos apresentou. Então, Moral da história, o Luiz treinou ele a trabalhar com o seu material. E assim, cada vez mais a gente foi tendo essa credibilidade, ele acompanhou todo o corte do terreno, e incrível, que todo esse acompanhamento estava dentro do projeto da venda do bloco. Toda a sua assessoria, sua consultoria para poder fazer a obra, ou seja, estava dentro do bloco. E eu falava para ele, escuta, mas como assim? Ele falou, não, você compra o sistema e eu te dou toda a parte de consultoria para você. Eu falei, não, é impossível. Não existe isso. Quanto você vai cobrar para acompanhar a minha obra? Ele falou, não vou te cobrar nada. Está embutido dentro do sistema que você comprar. Eu vou te falar o número de blocos que você vai comprar e eu vou te ajudar você a fazer. Vou falar com os teus pedreiros. Bom, resumindo tudo, a gente teve esse êxito. Foi muito rápida a construção. Ninguém acredita que ela foi muito versátil, né? A construção, muito rápido e dinâmico.
que a gente construiu o término total 8 meses, mas ela toda pronta, já a casa foram até antes, né? Porque nós acabamos com 8 meses, né? Então o término foi cerca de 6 meses, 7 meses até fazer o término todo. Mas ela em pé, ela levantada, tudo com as lajes, foram base de 6 meses. E pasme, trabalhando só 2 pessoas, que era só o pedreiro e somente o ajudante. Hoje nós temos total na casa 425 metros, né? 425 metros de área construída. A gente nem conseguiu terminar toda ela, né? Ainda tem uma parte para terminar, mas assim, a gente aproveitou demais. Então assim, hoje dentro do condomínio aqui, é a segunda casa no padrão do tamanho do terreno, a segunda, ou seja, a primeira maior aqui do terreno. Aqui aproxima-se, faixa de 385 metros que a gente fez de construção. Então, ou seja, por que nós conseguimos isso? O bloco, este sistema SICA, ele dá além dele trazer uma redução de valor, uma redução muito grande na sua construção, porque quando se encaixa um bloco no outro é muito interessante, porque vem os desenhos e cada bloco tem uma cor. Gente, eu acho que eu tenho até hoje esse croquis que está comigo, que eu guardo, que veio a todas as cores. Cada bloco, para formar 1 metro quadrado, vinha uma cor. Então assim, é um Lego. Então você mesmo, por exemplo, uma casa térrea que você consegue fazer um platô, fez o platô, você mesmo consegue construir a casa através daquele esqueminha que vem. É muito interessante isso, muito interessante. E aí, ou seja, o ajudante, na verdade, talvez ele está fazendo a massa ou colocando os ferros, ele levava a montagem dos blocos para o pedreiro. Então ele chegava a levar as peças em sequência, da onde que ele tinha que ir. Então, lógico, por exemplo, em um dia ele conseguia fazer 2 paredes, até 3 paredes num dia. 8 horas de trabalho ele fazia isso. Então cada vez que eu vinha na obra, gente, era uma parte, toda hora, vamos encher a laje. Mas como assim? Começou agora? Não, a primeira laje já está pronta, já está a ponto de laje. E aí o Luiz ia falando, nossa, precisa comprar mais tantos blocos, porque tanto dia ele vai terminar. Então assim, o cronograma também a gente consegue entender o cronograma da obra, né? Porque quantidade de ferros que foram, então tudo isso foi mensurado. Nós gastamos pouco ferro na questão das vigas, né? Ou das colunas. Por quê? Porque todas elas, os blocos já vêm em formato disso, né? Para que você possa ter uma segurança, e você também de colocar 4 ou 6 ferros em uma coluna, você pode colocar um ferro só, porque o bloco dá sustentação junto com o concreto. Gente, foi formidável. A gente percebe aqui, por exemplo, nós já estamos há 4 anos morando aqui, nós não temos nenhum trinco na casa, nenhum trincamento. Às vezes a gente ouve uns barulhinhos, mas como a gente fala, nossa casa é como se fosse um estádio de futebol, né? Ela amortece. Então assim, quando a gente escuta alguns barulhinhos, a gente sabe que a movimentação do vento, ela não é rústica. Então assim, por exemplo, se eu, ver uma ventania muito forte, como aqui muita ventania em vendaval. Então assim, a gente sente bastante isso, essa segurança da casa, por ela dar esse molejo, por ela ter essa segurança eu não sei falar a palavra técnica, mas esse molejo como acontece no estádio de futebol. Então assim, para nós foi muito bom, muito gratificante. A nossa casa, o padrão dela, como eu disse, ela ficou maior por conta da produtividade, os tamanhos do bloco, ela consegue fazer esse desenho, essa engenharia. Nós tivemos uma economia, eu e Luiz fizemos uma conta na época e começamos a ver os gastos. Nós vimos que nos pavimentos acima, nós tivemos uma economia de 35% direto. Quando nós fizemos a parte de baixo e somamos tudo, nós já ficamos de boca aberta, porque nós começamos a pegar nota, começamos a ver, porque estava muito recente, e começamos a somar. Gente, pasme, nós tivemos quase 50%, se nós não chegamos a 50% de economia nessa construção. Então é isso, o que a gente tem que falar, que foi uma bênção de Deus na nossa vida, aparecer não somente esse projeto da SICA, mas aparecer também o engenheiro Luiz na nossa vida. Foi muito bom, porque, e assim, eu acabei indicando para tantas pessoas, todos os meus amigos de confiança que me procuram e vêm aqui na minha casa, eu faço questão de mostrar o projeto, e várias pessoas que eu pude apresentar e falar, ó, vale a pena realmente voltar, e disseram, valeu muito a pena. E espero que a SICA tenha muito sucesso, e também porque ela colabora, hoje a gente está falando muito sobre meio ambiente.
Então ela também trabalha nessa questão ecológica. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está falando muito sobre isso. É um tema mundial e o bloco ecológico, eu chamo ele de bloco ecológico até mesmo que ele seja de cimento, mas é porque ele economiza cimento, ele economiza ferro, então ajuda muito a questão do meio ambiente, né? A questão da água também, porque você não precisa fazer a massa para você poder fazer a ligação. Então, ou seja, é uma economia tremenda e também ajuda o meio ambiente.